Olá, meninos. Estamos aqui agora com a nossa terceira aula de expressão algébrica, tá? A nossa aula 3. Vamos lá? Vamos seguir. Então, na última aula, certo? Nós falamos sobre a questão da soma, né, e da subtração, né, que é bem tranquila. E agora a gente vai introduzir a multiplicação. Então, de volta ao mundo da álgebra, multiplicação de polinômios. Só que tem um detalhe. Nós vamos dividir, para facilitar para vocês, em 4 casos, tá? Nessa primeira aula nós vamos falar de 2, que são os mais simples, e assim vamos indo para os mais difíceis, tá? Porque vai chegar um momento que a gente vai envolver as 3 operações, tá? Adição, subtração e multiplicação. Então, por isso que a gente vai dar uma freada aqui e ir com bastante calma. Deixa eu apagar aqui. Vamos continuando. Multiplicação de polinômios. Caso 1. Então, caso 1, a gente vai ter um número comum, número tipo 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, uma fração, ou um número decimal, vezes um monômio. Monômio é quando a gente só tem um pedacinho, quando não há separação das letras e números por sinais de mais e de menos. Então, por exemplo, nós temos duas vezes, né, o monômio 3x à quarta, y ao quadrado. Então, isso é um monômio, certo? Isso é um monômio e isso é um número qualquer que você pode escolher. Ele pode ser desde uma fração, um número com vírgula, um número decimal, ou até um número inteiro, tá? Esse aqui no caso é positivo, por isso que ele não tem sinal. Então, o que eu faço? Só escrevo isso. Então, neste caso, meninos, né, quando nós temos número versus monômios, basta multiplicar o coeficiente. Quem é o coeficiente? O número do monômio, certo? Então, a gente faz 2 vezes 3, 6. Professor, e o restante? O restante a gente repete. Então, esse é bem simples, que você só repete aqui, ó. Repetiu, então, 2 vezes 3, 6. Tá bom? Vamos seguir aqui mais um pouquinho à frente. Certo? Continuando no caso 1. Mais outro exemplo. Nós temos agora 4 vezes 12 ao quadrado b à quarta c ao quadrado. Então, seguindo lá o que foi dito no exemplo anterior, eu só vou fazer 4 vezes 12, que dá 48, desculpa, meninos. E o restante, olha, se mantém, menino. Então, presta atenção que aqui é simples esse primeiro caso. Então, você multiplica os números e repete a parte literal. Tá? Os coeficientes são multiplicados, que são os números, e você repete a parte literal, que são as letras com seus expoentes. Tá bom? Vamos seguir? Então, mais uma agora, envolvendo fração. Então, eu tenho 3 vezes 1/4 x ao cubo, y à quinta. Então, de novo, eu multiplico só a fração e o número. Quando nós temos um número vezes uma fração, eu multiplico só a parte de cima, no caso ali, né? Então, faço 3 vezes 1, que dá 3, repete o 4 e repete a parte literal. Então, lembre-se aqui, ó, quando se multiplica a fração, esse carinha aqui, que está multiplicando o coeficiente nesse caso aqui, que é uma fração, ele só multiplica o 1, tá? Lembre-se que aqui embaixo é como se tivesse o número 1 aqui embaixo. Então, é 3 vezes 1, dá 3. 1 vezes 4, 4. Tá bom? Fechado? Então, vamos seguir aí. Ok, vamos seguir. Deixa eu apagar. Vamos lá. Agora vamos para o caso 2. Agora vamos multiplicar um polinômio. Então, ou seja, pode ser um binômio, trinômio ou um polinômio, tá? Então, pegamos o primeiro exemplo. Quase sempre a gente vai, vamos dizer, eu vou dizer quase sempre porque às vezes pode ter algum exemplo diferente. Quase sempre, quando você tiver um número vezes um polinômio, o polinômio está entre parênteses, tá bom? Então, só lembra, só para vocês aprenderem. Professor, e por que aqui não tem sinal? Como que o senhor está dizendo que é multiplicação? Sim, como eu venho falando em outras aulas, e provavelmente o professor dos anos anteriores falou, quando você tem um número em um parêntese, um colchete ou uma chave, isso quer dizer uma multiplicação. Mesmo que não saia aqui, ó, o ponto, tá? Mesmo que não saia o ponto,
certo? Então, o que acontece? Você está tendo a multiplicação, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, primeiro eu vou multiplicar um dos monômios, uma parte do polinômio, tá bom? Certo? E depois eu multiplicar a outra. Isso aqui nós costumamos chamar da regra do chuveirinho, por isso que eu desenho esse chuveirinho aí, tá? Ela costuma ser feita ao contrário, tanto faz a posição das setas. Então, os professores de matemática têm a regra do chuveirinho, porque o 3 vai molhar cada parte do polinômio. Então, ele vai molhar aqui essa primeira parte e molhar essa segunda. E aí, que é a dica, nós vamos, para resolver isso aí, nós vamos usar a mesma regra do caso 1. Ou seja, ele vai multiplicar os coeficientes. Professor, e esse espaço vazio aqui? Esse espaço vazio é o número 1, tá bom? Então, a regra do chuveirinho acontece porque é como se esse cara vai molhar todo mundo que está aqui dentro do parênteses, tá bom? Então, nós vamos ter 3 vezes 1, agora eu coloquei 1 para vocês identificarem, e no outro 3 vezes 2. Lembrando, pela regra anterior, do caso 1, repete a parte literal, que é essa parte aqui, tá bom? Então, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Percebam, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Sinais aqui, né? E outro detalhe, ó, o que aconteceu aqui? Repetiu a parte literal. Tá? As letras continuam as mesmas, não altera as letras, tá? Nesses dois casos, tá bom? Vamos seguir só mais uma aqui, vamos apagar primeiro, né? Vamos lá. Então, seguindo aqui. Certo, caso 2. Agora nós temos, um pouquinho maior, né? 5 vezes 2a ao cubo, b ao quadrado, c à quinta, menos 8a, b ao cubo. Então, regra do chuveirinho. Pá. Vamos olhar esses dois. Deixa eu ver. Né? E aí nós temos o que? 5 vezes 2 ao cubo b ao quadrado c à quinta e 5 vezes 8a b ao cubo. 5 vezes 2, 10, repete a sua parte literal. 5 vezes 8, 40, tá bom? AB ao cubo, tá bom? Então, bem tranquilo, é só ter bastante cuidado ao fazer, tá bom, meninos? Lembre-se que o número de fora multiplica todos os coeficientes que estão dentro. Coeficientes são os números que estão à frente aqui, os números maiores, tá bom? Então, vamos para o próximo, tá bom? Deixa eu apagar aqui, vamos lá então. Continuando aqui nossos exemplos, tá? Vamos pegar agora o caso aqui, né? Pegamos um polinômio agora um pouquinho maior, tá bom? Ó, se vocês devem ter se deparado isso no exercício, essa parte aqui sem letra é um polinômio, faz parte é um monômio, tá? Ele simplesmente é um que não tem parte literal, tá? Mas considera como um monômio. Então, a junção de todos eles aqui são polinômios. São 3 partes aqui. Então, seguindo a regra do chuveirinho, né? Nós vamos multiplicar o ABC ao cubo, o menos 2AB ao quadrado e o mais 5. Então, distribui lá, chuveirinho, ó. 11 vezes 1, 11 vezes 1, que não está aparecendo, né? 11 vezes o 2 e 11 vezes o 5. Então, fica 11 menos 22, certo? E mais 55. Professor, e as partes literais? Só repete, tá bom? Só repete, certo? Então é bem tranquilo mesmo, tá? Vamos lá, vamos para outro. Deixa eu apagar aqui. Então agora vamos fazer um com fração para depois vocês falarem que eu não passei com fração, né? Então com fração é a mesma coisa, parecido, ó. Então 2 vai multiplicar as 3 frações. Tá? Você, de certa forma, ignora a parte literal de cada um, distribui aqui como a regra de chuveirinho e fica assim, ó, certo? Lembrando que embaixo desse 2 tem o número 1, então esse 2 multiplica o 1 aqui de cima. Esse 2 multiplica o 2 aqui de cima. Esse 2 multiplica o 1 aqui de cima. Então fica 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 1, tá bom? Lembra, isso aqui é multiplicação de fração, isso aqui é lá do sexto ano. Então, não vou ficar voltando muita coisa não, tá bom, meninos? Então, fica o quê? 2 terços,
menos 4 quintos e 2 sobre 2, ou 2 meios, tá bom? Então, a parte literal repete, quem não tem continua sem, certo? Vamos apagar. Então, atenção, meninos. Agora, faça atividade, muito cuidado com os detalhes, né? E qualquer dúvida, poste nos comentários, tá? Essa aula é bem mais curta, porque eu falei, eu não vou fazer tudo de uma vez, senão vai bagunçar a cabeça de vocês. Então, a atividade nós vamos fazer, ela vai ser entregue, eu vou postar para vocês, na verdade, postei para vocês um documento em PDF, vocês vão abrir aí pelo celular ou pelo computador e vocês façam ela no caderno e me enviem as fotos, tá bom, meninos? E aí que aí eu posso estar olhando os detalhes e vendo que vocês estão tendo mais dificuldade, tá bom? Um abraço a vocês e até a nossa próxima aula de expressão algébrica. Tchau!